Eu vou falar de uns doentes uns doentes um pouquinho melhor do que eles, né? Eles, psiquiatras, já colocaram como teísta, né? Já põe o cara lá embaixo. Mas antes disso, vem no nosso consultório um outro cara que ele é ansioso. Ele é apenas ansioso. Ele não tem, ou tem alguma coisa disso tudo que eles colocaram para a gente, mas estão um pouco mais controlados e a gente vai querer melhorar um pouco a qualidade de vida dessa pessoa. Onde é que eu faço? Aqui, né? E a luzinha onde? No meio. Então, isso, então vamos voltar para trás então um pouquinho. Então vamos lá, vamos combinar um pouquinho o que é ansiedade, né? Então, a ansiedade é não tem jeito, volta, é uma sensação de ameaça. É uma sensação, não quer dizer que ele está ameaçado. Na medicina chinesa, é muito interessante porque é o perigo, o medo, juntamente com o imaginário. É a energia, como vocês já ouviram nossos colegas falarem aqui, é o rim versus coração. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, eu consigo fazer deste medo, eu consigo manipulá-lo, né? E é um processo de adaptação, é uma resposta entre o potencial da pessoa e o problema que ela enfrenta. Então, não interessa se o problema é grande ou pequeno, se ela é muito qualificada ou pouco qualificada. É a maneira que ela consegue ter a sensação desta situação. Então, na maioria das vezes, a gente tem que ajudar esse paciente com aspectos um pouco maiores, não é? Do que só a acupuntura, do que só a medicação, porque também nós não podemos só ficar dopando esse cara. Muito bem. Então, é um sinal do organismo que é capaz de responder. Ele tem vida. O ansioso demonstra que tem vida com a sua própria ansiedade. Então, é a vida tomando consciência da sua própria vivacidade. Aqui, eu estou usando uma classificação adaptada do Robert Gerson, né? É um psicanalista, aonde a gente classifica a ansiedade em existencial. Essa ansiedade existencial é o choro do bebê. É aquela primeira reação que nós temos para ficar vivo, né? É a ameaça do vir a ser. Porque o grande problema não é só o que nós somos, é a possibilidade de vir a ser algo. Só o que somos é pouco. A própria meditação nos traz, na realidade, no presente, e de presente em presente chega ao futuro, né? Aí nós vamos ter a essencial. Vou correr um pouquinho, tem algumas coisas aqui que eu vou pular. O essencial é o medo do desconhecido, é o rito de passagem. É assim que eu cresço. Quando eu tenho esse desgaste no corpo, eu vou desgastar o yin do rim. Quando eu tenho no ego, é o yang do rim. E quando eu tenho no ki do rim, é o amor. É a sensação que eu tenho de ser amado, a possibilidade de ser amado e de amar, que é o grande nó do ser humano. Muito bem. E aí nós temos a vivencial, né, que é muito ligado ao metal, nós vamos ver, que é a separação, aquilo que mantém os vínculos. É nós e a sociedade, que nos dá ansiedade desse abandono. Né? E voltamos, vai grudar lá em cima com a capacidade de ser amado ou não. E a última, e talvez a pior, é a virtual. É a repressão, é o fingir que uma das anteriores não existe. Então, pelo motivo de facilidade de mundo, eu vou agir como se uma das anteriores não existisse, e aí eu atinjo o coração, que vocês viram que a maioria dos distúrbios vão. Vamos lá, então, esse é o esquema, eu já vou passar para frente. Importante na hora de tratar é esse gráfico, aqui é o desempenho, aqui é a ansiedade. A ansiedade baixa traz pouco resultado. A ansiedade aumenta só um pouquinho,
traz um desempenho muito grande. E daqui para frente que nós vamos pensar em atuar. Porque daqui para frente a ansiedade vai ser grande e o desempenho começa a cair até que ele consiga desabar. Então, não é para manter o bichinho dopado. Tá? Então, a gente tem essas 6 maneiras que são propostas de eu liberar a ansiedade. Não é que eu vou tratar e vou tirar. Eu vou pegar esse excesso e arrumar uma maneira com que a pessoa libere pelo sentido positivo. Aí não são só agulhas, você vai ter que sentar e conversar um tanto com o paciente. Aí o colega que gosta de bater um papinho a mais com o paciente. Então, eu não vou ficar aqui dissertando sobre a ansiedade através do baço pâncreas. Pegar apenas alguns dados: ideia fixa negativa, imaginação torturosa, reexaminar várias vezes, incessantemente, sem aumentando as dúvidas, sem tomar uma atitude, né? E preocupa-se com o julgamento dos outros. Aqui a possibilidade de ter algumas doenças físicas. Vou pular. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos incentivar esse cara, porque ele tem uma capacidade de planejar. Joga ele para fazer essa ansiedade isso. A ansiedade precisa de quê? De luz no fim do túnel. E a nossa função, além de darmos condições de energia para ele, para isso, nós precisamos darmos condições para que ele ache nessa luz no fim do túnel. E aí ele vai queimar essa energia em vez de ficar doente. Então, toda esta parte aqui é luz no fim do túnel. Ajuda nele levar essa energia para a estratégia. Eles são hábeis em identificar cerne de problema e facilidade para introspecção e realização. Está aí um tipo de paciente que dá para a gente mandar tranquilamente para a meditação. Esses aqui são pontos, como outros qualquer, a gente ficaria discutindo o resto da vida aqui. Tá? A linha que a gente segue de ver a função dos pontos, mas qualquer outra forma que você encontrar. Vocês vão perceber que muda a linha, todos os pontos são iguais. Não precisa ficar tirando foto, depois o Alexandre acho que pode fornecer esse material. Né? Vamos lá. Por outro lado, nós vamos pegar a ansiedade através da fuga. São os grandes passeadores, sonhadores. Ao mesmo tempo se isolam, eles querem fugir. Alcoólatra, comem, trabalham, fazem esporte, tem parceiro demais, adiam tudo, são tudo otimistas. Então, para onde nós vamos jogar esse cara? Eles são populares, comunicadores, motivadores, são pessoas criativas, sedutoras e negociadoras. Vamos empurrar eles para fazerem isso. Aí os pontos. Eu tenho que ir mais rápido, gente. O pulmão, né? Depressiva, histérica, anula-se, não dá opinião, supra as emoções, baixa autoestima. Para onde nós vamos jogar esse paciente? Nós temos que induzir ele para um lado, aumentando energia para que ele faça esse tipo de coisa, e a gente vai orientando para isso. Por quê? Ele sabe fazer o quê? Paciência. Ele sabe fazer o quê? Ele sabe que existem coisas fora do controle. Isso parece besteira, mas é um dos grandes motivos de sofrimento, que a gente acha que pode tudo, né? E eles enxergam, mesmo estando na escuridão. São pessoas bastante intuitivas. Então, vamos levar ela para esses caminhos, né? Aí, os pontos. No fígado, a culpa é do outro, o problema é o exterior. Esse é aquele que quer mudar o exterior, né? Se ele mudar o exterior, o problema não é dele, né? Sempre está certo, desabafa a sua ansiedade promovendo conflitos, é um pavio curto, quer poder contra o outro. Mas, por outro lado, esse cara toma posição. Vamos arrumar situações na vida que ele toma posição, assume responsabilidades, é empreendedora. Vamos usar essa energia para o outro lado, para o lado positivo. Aí, alguns pontos. Esse aqui do rim. Aparentam ser frios e calculistas, né? Uma repressão do emocional. São ambiciosos, perfeccionistas no controle, a tudo e a todos, crítico e inflexível, né? Viciado no trabalho, pão duro, desconfiado, né? É rim mesmo, né? Bom, o que esse cara faz? Ele resolve problemas, né? Então, vamos empurrar esse cara para fazer isso.
né? Tá? E dando condições. Sabe enfrentar situações críticas não influenciáveis por ilusão. Pode oferecer a propina que você quiser, não vai. Estou brincando. Muito bem. Esses são os pontos do controle do rim. Mas acho que é o último mesmo, né? Porque o controle e o fogo são os dois que você quer controlar do outro lado. Está vendo? Isso daqui está parecendo aqueles debates lá. Corta o tempo. Não.